Bem, pessoal, então a gente já na sequência vamos fazer um vídeo número 12, não é? Apresentando para vocês uma regra muitíssimo importante. A gente está no capítulo, né, segurados, o capítulo número 19. Então a gente vai apresentar para vocês uma regrinha que falei no vídeo anterior, no vídeo número 11. Então a gente vai apresentar para vocês a famosa regra do CADIZEF. Olha que essa regra, ela tá lá no livro, não é? Essa é a famosa regra do CADIZEF. Ali estão, eu até lembro, rapaz, quando eu criei essa regra, não é? Na verdade, isso faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo, quando eu fui chamado para ensinar ali no curso IMPA, um curso presencial aqui em Salvador, e logo depois eu fui para a rede LFG, e eu falei, poxa, peraí, eu tenho que encontrar uma forma para que o aluno ache bacana rapidamente esse assunto, até porque é muitíssimo importante. Aquela época ali, ano 2001, 2002, né? A gente está em 2015. Então eu criei essa regra, falei, pô, o aluno ele precisa, na aula, me escutando, essa sempre é a tentativa, em sala de aula e aqui nesses pequenos vídeos tentando te incentivar. A tentativa é de que você escute aquilo que a gente está fazendo e já internalize a zorra da matéria, não é? Então, quando você escuta CADIZEF, daqui a 5 anos você já servidor, alguém vai te perguntar alguma coisa sobre direito previdenciário e você vai lembrar CADIZEF. CADIZEF são os segurados. Ah, quais são os benefícios? 4, 3, 2, 1. Então, a tentativa é sempre essa, de propiciar, internalizar a matéria de bate-pronto, né? Então, essa é uma regra muitíssimo importante, porque aqui no CADIZEF estão justamente todos os segurados, os obrigatórios, aqueles em decorrência de atividade laboral são filiados obrigatórios, porque a filiação decorre da atividade laboral, e o F é justamente aquele segurado que não trabalha, mas quer ter a proteção, não é, do regime geral de previdência. Então, a legislação propicia essa situação, dizendo, olha, já que você não trabalha, não é filiado obrigatório, caso queira, venha participar, é ato de vontade, não é? Então, o CADIZEF, a gente assim totaliza todos os segurados e a gente consegue, com essa regrinha, acertar uma grande parte das questões de prova. Não acerta tudo. Para acertar tudo, você tem que ler o capítulo inteiro, o capítulo 19, porque ali tem as 71 pormenorizações. Então é assim, o que é que eu vou fazer com vocês aqui agora? Eu vou dar uma explicação rápida sobre justamente essa regra CADIZEF e comentando aqui com vocês as principais características de cada um desses segurados obrigatórios, ok? Então, portanto, vou migrar aqui para a lousa, não é? E a gente vai colocar a regra, a famosa regra do CADIZEF. A famosa regra do CADIZEF. Pessoal, o C, o A, o D, o E, o S e o F, o que significa, não é? Então eu vou colocar aqui exatamente o que é cada um desses segurados, né? O C é o contribuinte individual, que é aquele trabalhador que trabalha por conta própria. Essa é a característica mais importante desse segurado. É um trabalhador que eventualmente presta serviço à empresa, mas observem, o serviço prestado à empresa, por exemplo, é eventual. Ele não tem vínculo, ele não tem carteira assinada. Então, é um contribuinte individual, é um trabalhador autônomo, é uma pessoa que trabalha por conta própria, é um taxista, mas pode ser, por exemplo, um consultor jurídico que presta também serviço à empresa, mas quando presta não tem a carteira assinada, é eventual. Bem, o trabalhador avulso, né, para deixar bem claro, é um trabalhador braçal, não é? É um trabalhador que vai lá fazer o trabalho braçal. Bem, a característica mais importante desse segurado é de que ele vai prestar serviço a diversas empresas sem vínculo, sem carteira assinada, é verdade, mas ele só consegue prestar serviço às empresas porque houve a intermediação obrigatória, do sindicato, dos trabalhadores avulsos não portuários ou do órgão gestor de mão de obra, que trata ali dos trabalhadores avulsos portuários. Uma informação bastante importante em relação ao avulso é de que deverá haver intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor para ele prestar serviço a diversas empresas no decorrer daquele mês, mas ele propriamente não precisa ser sindicalizado, ok? Porque assim
A gente vai buscar o fundamento lá no artigo 8º da Constituição Federal, que diz que ninguém precisa ser sindicalizado nem manter-se, ninguém é obrigado a sindicalizar-se nem a manter-se sindicalizado. O D é o trabalhador doméstico, né? É o trabalhador doméstico. Então, qual a principal característica do trabalhador doméstico? É justamente o seu habitat, né? É o seu habitat. Você vai ver um trabalhador doméstico unicamente na casa de família ou de pessoa física. Você nunca vai ver um trabalhador doméstico na qualidade de doméstico numa empresa, ok? Nunca vai ver. Então, essa é a principal característica. E a atividade que ele desenvolve, né, nessa família aqui é uma atividade contínua, a partir de 3 dias na semana, é uma atividade contínua para aquela mesma família ou pessoa física, e a atividade desenvolvida por ele não tem finalidade lucrativa para o empregador doméstico. Isso é massa, não é? Isso é massa. Então, a atividade desenvolvida pelo doméstico não tem finalidade lucrativa para o empregador doméstico. Beleza. O E, quem é o E? É o empregado, né? É o empregado. Bem, o empregado, para ficar bem claro, é o cara que tem a carteira de trabalho assinada, é um cara que tem um crachá. Pronto. Um crachá pendurado no pescoço. Sim, opa, que zorra é essa? Pendurado no pescoço, simples assim, não é? É um cara que tem vínculo, olha só, ele tem vínculo com a empresa, com o empregador, ele é um trabalhador não eventual. Se você está assistindo aqui no blog Se Joga Galera, aí tem lá o Renzetti Responde, ou então os vídeos do professor Renzetti, porque ele é o professor de Direito do Trabalho, aí ele vai trazer outras características da relação de emprego, né? Vai dizer, olha, esse trabalhador tem subordinação, tem pessoalidade, a subordinação é a subordinação jurídica, não é uma subordinação econômica, enfim, mas para a gente em previdenciário já basta esse tipo de informação aqui, a gente já responde questão de prova. O S, o que é que vai ser o S? O S vai ser o segurado especial, né? Que a rigor é o pequeno, olha só, é o pequeno produtor rural, trabalha em regime de economia familiar, poderá ser o pescador artesanal, o seringueiro e o extrativista vegetal. Bem, são esses os enquadramentos do CADES, não é? Então, pessoal, com isso aqui, olha, a gente responde questão de prova, ou seja, CADES, não é? E F, bem, o F é muito simples, porque é justamente aquele que não é CADES. Questão de prova EXAF, a gente consegue responder a uma grande maioria só com essa informação. Bem, eu só posso ser segurado facultativo porque eu não sou CADES. Eu não tenho enquadramento de segurado obrigatório. Beleza? É justamente aquele que não trabalha, regra geral. É aquele que não trabalha e que também não seja filiado a regime próprio de previdência social. Ok? Beleza? Tudo massa? Tudo tranquilo? No livro a gente vai tratar sobre a idade mínima. A idade mínima de ingresso no regime geral de previdência. Pessoal, a idade mínima é de 16 anos, não é? Com exceção para o menor aprendiz. No livro tem tudo isso, não é? Para o menor aprendiz que ingressa ali dos 14 aos 24 anos com enquadramento de empregado. Bem, é assim que é o verdadeiro. Entretanto, a gente coloca no livro, eu vou talvez num vídeo logo adiante pegar e resolver a questão, a gente coloca no livro justamente, tem banca que cumpre ainda a literalidade tanto da Lei 8212 como da Lei 8213, tanto a Lei 8212, ali artigo 13, se não me engano, como a Lei 8212, como a Lei 8213, ambas ainda estabelecem ali, ainda tem a disposição, dizendo que a idade mínima é de 14 anos, não é?
para o facultativo. Facultativo. Isso não é verdadeiro, mas ainda assim tem banca como a FUNRIO, como a CESP, que eventualmente cobra literalidade. No caput da questão diz lá, de acordo com a Lei 8212, a idade mínima para um segurado facultativo é de 14 anos e ela considera como verdadeira, ainda que não seja, não é? Se você está assistindo os vídeos do Se Joga Vídeos, não é? Então, se você adquiriu aqueles 50 questões Fundação Carlos Chagas comigo, ou então as 60 questões CESP com Flaviano, que é meu amigo, e que a gente dá aula juntos, tudo massa, lá nas 10 questões bônus dele, porque aí ele gravou mais 10 questões, porque mais de 2.000 pessoas estão assistindo esses vídeos, você deve ser uma delas. Eu gravei também mais 10 questões bônus. Nas 10 questões bônus de Flaviano, ele grava aqui no estúdio que a gente tem juntos, né? Aí eu estava ouvindo ele falar, justamente ele colocou uma questão que trata da idade do facultativo e ele vai lá na doutrina justamente sustentar, dizer que, olha, isso é errado, numa interpretação sistemática teleológica do direito, não pode. Isso está revogado tacitamente. Então, portanto, é muito massa, ou seja, estou falando isso, de certa forma, faço uma propaganda dos nossos produtos, né? Mas o massa é que tem muito conteúdo vindo, tanto de mim, quanto dele, quanto dos demais professores do projeto Se Joga Vídeos, que você pode ali ir complementando e melhorando o seu entendimento. Beleza? Massa! Eu sou entusiasta desse negócio. Valeu! Esse é mais um vídeo, é o vídeo número 12 do Meu Livro Professor, que a gente ficou justamente aqui, não é? No CADES-F, não é? No CADES-F. Então a gente ficou justamente na página 293. Logo na sequência, a gente vai gravar mais um vídeo, o vídeo número 13. Valeu, pessoal! Um abraço forte, mantenham-se estudando. Valeu!